Mas falando em Wagner Moura, a gente esse ano teve o quê? Oscar pro Brasil. Ainda Estou Aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas Ainda Estou Aqui venceu o Oscar esse ano. Exatamente. Quando eu tava fazendo a retrospectiva, eu virei e falei, gente, mas Ainda Estou Aqui, em qual momento? Que foi ano passado, não vou botar na retrospectiva. Esse ano. Mas assim, o grande burburinho se envolveu no ano passado. A gente tem que lembrar que teve até esse ano Carnaval. As pessoas saindo de Ainda Estou Aqui. Sim. Né? De... Fernanda Torres. Fernanda Torres, mas eu ia falar o nome da personagem dela que eu esqueci. Mas saindo de Fernanda Torres no Carnaval. Perfeito. E é assim, é porque a gente tá tão tomado pela nova disputa agora com o Agente Secreto que a gente até fica... Não, Ainda Estou Aqui foi ano passado. Sim. É porque o Oscar do Agente Secreto é 2026. Isso, é porque o burburinho começa no final, né? do ano anterior. E É aí porque os filmes são desse ano. O Agente Secreto concorre a 2026, 2026 é o Oscar de 2005. Sim. Então, assim, é sempre dessa maneira. Mas Ainda Estou Aqui vence o Oscar esse ano. Primeira vez que o Brasil vence o Oscar de melhor filme internacional, apesar de já ter concorrido algumas vezes na história. Não que, mais uma vez, o Brasil precisasse de um Oscar para validar o seu cinema. A gente já conversou sobre isso inúmeras vezes. Quem precisa validar o cinema brasileiro é o cinema brasileiro, é o público de cinema brasileiro. E a importância de um Oscar, no final das contas, é essa. É a construção a curtíssimo prazo de público para cinema brasileiro. E a gente está tendo uma segunda oportunidade agora com o Agente Secreto. Sim. Se a gente não oportunizou da maneira correta para Ainda Estou Aqui, a gente tem a segunda oportunidade agora com o Agente Secreto para oportunizar essa construção de público no cinema brasileiro. E 2 filmes que falam muito sobre memória, né? 2 filmes que falam muito sobre memória. Mas só uma questão sobre essa oportunização. Porque a gente não está oportunizando. Porque se a gente vive numa era de ouro do cinema brasileiro, de vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar de 2025 e possibilidade de algumas indicações de 2026 com o Agente Secreto, ao mesmo tempo a gente tem visto passar uma regulamentação de streaming porca no Congresso Nacional e agora no Senado que vai ser votado. Lula vai ter que vetar ou não algumas situações, mas uma regulamentação porquíssima que está acontecendo agora. E inúmeras outras situações que não foram aproveitadas nesse momento de auge, que seria o momento para que a população, portanto, o debate público estivesse junto com o setor para aprovar determinadas questões. E a gente vê uma regulamentação que atende aos interesses do mercado estrangeiro, o que é terrível, né? Mas o que você estava falando era... Sobre essa questão da são memória. Filmes que trabalham bastante a memória, né? Sim, são 2 filmes sobre memória. Os 2 filmes, não por acaso, discutindo ditadura militar. Ditadura militar, né? Exatamente. Mas... Aí eu acho que... É isso, no mundo em que a gente está no mundo que a gente está tentando, não, né? No mundo que é tentado o tempo todo apagar essa memória da ditadura militar, né? A gente segue discutindo anistia. Sim, exatamente. E aí a gente tem essa questão da memória sendo trazida, eu acho que é também um ato político, não? Sim, total. São 2 filmes... Agora no Oscar, não só nisso que passou, mas o que vai chegar agora em 2026. Não um ato político do Oscar. Não do Oscar, mas eu acho que do cinema brasileiro. Cinema brasileiro, sim. Quer dizer, tudo vai ser um ato político. Até pro Oscar é um ato político ter o Agente Secreto e a gente Estou Aqui lá. Mas eu tô dizendo assim, pro Brasil, não muita coisa. Mas eu acho que são 2 filmes sobre memória, mas eu acho que são 2 filmes muito diferentes ao mesmo tempo sobre memória. Eu acho que Ainda Estou Aqui é um filme muito mais pedagógico, é um filme muito mais direto, é um filme muito mais... Ensino médio? É um filme pra passar na escola, sabe? Sim, sim. É um filme que é muito mais corretinho, as coisas são tudo no seu lugar. É um filme bastante hollywoodiano. Eu até falei sobre isso nas minhas críticas sobre Ainda Estou Aqui, apesar de eu gostar muito do filme. Ruim também. Não, é um filme que eu gosto muito, mas o Ainda Estou Aqui muitas vezes parece um filme Spielbergiano. O filme começa de uma maneira muito parecida com algumas cenas de Fabelmans do Spielberg. Mas você vê isso como uma coisa ruim? Não, eu acho um filme bom, eu gosto do filme e, assim, eu tenho críticas a esse cinema do Walter Salles, muito inspirado e muito pouco brasileiro em alguns momentos, apesar de falar de temas brasileiros, ele formalmente, esteticamente, não se apresenta como tal. Atendendo uma demanda do mercado, né? Ele também foi mirando no Oscar. Sim, então, aí é isso, é como o mercado mesmo ele vai construindo esses padrões, né? E o cinema brasileiro também foi se adequando a determinados padrões, inclusive o cinema do Walter Salles.
Tem alguns problemas com o filme, inclusive nessa tentativa de amenizar o discurso político do filme. É um filme que vai tratar de memória, de ditadura militar, então, pra mim, não tem que arrefecer discurso nenhum. Sim. Então, ele tem momentos ali de escolha de, tipo, falar assim... Botar um militar pra falar, nem todo militar acredita nisso. É uma coisa que, assim, de fato, nem todo militar acredita. Mas é uma escolha estética apresentar isso naquele momento. E ao mesmo tempo em que ele fala assim, nem todo militar, ele faz questão de dizer que Rubens Paiva não era um guerrilheiro. Por quê? Porque guerrilheiro seria demais, é imoral, não encaixa, não vai ser bom pra apetecer público. Mas ao mesmo tempo ele precisa dizer assim, olha só, militares, eu não tô falando que é todos vocês. Sim. Sabe? Então, assim, é um filme que eu gosto muito, verdadeiramente. Tende pro conciliador. Tende a conciliar. Eu não diria que ele concilia completamente. Não, completamente. Porque ele tende a. É isso, ele é contra a ditadura. Sim, é um sim. filme anti-ditadura. Sim. Mas é aquele filme anti-ditadura, anti-anistia, mas que tem suas limitações. Sim. As limitações, assim, vai bater um teto e nesse teto eu não passo. Não dá pra ultrapassar aqui. Mas eu gosto muito do filme, me emocionei no filme, chorei no filme. No final, chorei horrores com ele vendo a minha avó na personagem da Fernanda Montenegro. Tem muita gente que não gosta daquele final. Eu entendo quem não gosta daquele final, porque é bastante ilustrativo, didático, explicativo, aquele final. Mas em mim me toca num lugar muito especial. Então, gostei muito de Ainda Estou Aqui. Mas eu gostei ainda mais de Agente Secreto. Engraçado que quando eu fui pesquisar opiniões e críticas sobre Agente Secreto, eu vi um movimento contrário. Eu vi muita gente efervescente falando mal de Agente Secreto. E eu gostei demais. Mas teve isso também quando a gente estou aqui. Sim. Né? Então, assim... Sim, teve, sim. Essa galera que não gosta... Mas, assim, ao contrário do que você está falando, da sua visão. Sim. Não, sim. Mas é aquele negócio. Eu também gostei de Ainda Estou Aqui, ao contrário disso. Mas, assim... o Kleber, ele também tem suas questões, também tem seus problemas. Eu gosto muito do cinema do Kleber. Eu não gosto de tudo que o Kleber fez. Eu não gosto de Aquários, por exemplo. Eu acho que Aquários é o único que eu não gosto dele. Mas Bacurau, eu não sou tão fã assim, apesar de gostar. É bom. Não, eu gosto, mas não é dos filmes que eu mais gosto do Kleber. Eu acho, inclusive, que o Agente Secreto é o meu filme favorito dele. E é um filme de memória muito eficaz, assim. Muito eficaz porque ele é caótico ao mesmo tempo. É um filme sobre memória, mas enquanto filme de memória, ele trabalha como memória, de fato. Porque, veja, o Ainda Estou Aqui é um filme sobre memória, mas é tudo muito corretinho no seu lugar. E se tem uma coisa que a memória não é corretinha no seu lugar. Ainda Estou Aqui é um filme muito elíptico. Ele vai se misturando, ele vai montando quebra-cabeça, ele vai misturando a visão do personagem do Wagner Moura com a visão da mídia, dos jornais, de como as coisas se apresentavam nos jornais, com o tubarão do Spielberg, com o tubarão da praia de Recife, com o carnaval, ou seja, as coisas vão se misturando ali, a cultura popular, o que é Recife, vai se misturando naquela narrativa e vai tornando a memória algo muito mais espesso e distante, esses lapsos de um para outro. E eu acho isso muito interessante no filme. Até porque, justamente por se consolidar enquanto filme de memória, ele vai ser feito sob essa forma elíptica na medida em que ele é contado por outro. Então, as meninas que estão ouvindo a fita é que estão contando a história. Aquela história ela não está sendo vista na nossa frente de fato. São imagens produzidas por aquelas que ouviram a fita. Então, são lapsos que elas puderam enxergar daquilo tudo. Sim. Que a gente está vendo ali. E mais do que isso, lapsos de uma memória de uma criança. Que viveu, mas não viveu aquilo. Uma criança que não pôde ter o pai. Um pai que quis estar, mas não pôde estar junto. Não pôde estar por conta de um momento histórico, de fato, a ditadura militar empresarial brasileira. E isso é muito diferente. Isso aqui é importante dar luz, porque o Kleber, ele consegue demarcar em Agente Secreto que se trata, diferente do Ainda Estou Aqui, que se trata de uma ditadura militar empresarial civil brasileira. Que essa ditadura militar, ela só existiu por conta de força política, mas de força das empresas privadas. Então, toda a perseguição do agente secreto, do personagem do Kleber, só existe porque uma empresa privada quis tomar posse
de algo que era Sim. público. Sim. Entende? E aí o personagem do Wagner Moura vai ser perseguido ali naquilo. E essa figura, ela só tava no Estado porque era a ditadura empresarial militar brasileira. Sim. Entende? O Kleber, ele consegue fazer isso. E o final é mais um final que me emocionou muito. E um final que muita gente não gostou também. O final eu não curti, te falei, né? Porque o final, assim, o final é muito diferente. O final, ele termina... O filme ele é muito colorido. Uhum. O filme, ele é muito... ele puxa muito pra essa brasilidade o tempo inteiro. Inclusive, o filme, ele tava cotado pra figurino também. Eu acho que não vai entrar... Mas ele tava cotado pra figurino porque ele consegue trazer muito dessa beleza, dessa mistura, dessas cores o tempo inteiro. Daquele momento, da década de 70, desse fim da década de 70. Ele consegue trazer isso de uma maneira muito eficaz. Mas... Aí, enfim, aí aquele final, a gente é jogado num lugar branco, que é um hospital, sabe? É um choque estético muito forte. Mas eu acho muito importante esse choque também, porque é o choque daquela beleza, daquelas cores, daquele lugar caótico, para um lugar de uma pessoa que não lembra, que não tem nada, que vive em branco. Que a única coisa que restou para aquela pessoa é um pendrive, com todas com a voz do pai. Sim. Sabe? E são vozes, mais uma vez, que são lapsos, que são quebra-cabeças, que ele vai precisar montar na cabeça de um adulto que só pôde ver o pai enquanto criança, mas que as memórias são muito espaçadas. Sim. Então é um filme que eu gosto muito, eu gosto ainda mais do que a gente estou aqui, que trata de memória e que faz isso de uma maneira narrativamente muito mais interessante pra mim. Sim. Porque não é didático, não é pedagógico. É um filme que é anti-ditadura, é um filme que acusa a ditadura, mas que não fica o tempo inteiro reverberando fora a ditadura. Não, tá ali, é narrativo. Sim. O negócio flui organicamente na estrutura do filme. As mazelas da ditadura militar. Não é preciso que tenha uma cena de tortura, por exemplo. Sim. Pra funcionar a coisa, entende? Pra mostrar, olha aqui, horrível. Não que isso seja um problema para os filmes, mas ele consegue organicamente apresentar os problemas e organicamente demonstrar o quanto... É o outro lado da ditadura que as pessoas... que não é exposto, que as pessoas não se falavam Perfeito, tanto, assim. Perfeito. É organicamente apresentar como a memória é apagada na ditadura. Sim. O filme começa dessa maneira. O filme começa com o corpo jogado no chão. O personagem de Wagner Moura chegando, Marcelo, chegando no posto e falando do corpo jogado no chão. E o cara do posto falando assim, esse cara já tá aí 2 semanas e ninguém vem buscar. Sim. A polícia chega pra investigar o Marcelo, mas ela deixa o corpo. Lá, sim. Por quê? Porque não importa. Tal como as operações no Rio de Janeiro, Sim. que a gente estava conversando, o número de mortos no Carnaval de Recife vira capa de jornal. 92 pessoas, se não me engano, era 92 Sim, essas pessoas sem nome, sem identidade, morrem. sem nada. Assim. 92 pessoas sem memória. Sim. Que muitas vezes, talvez, nem foram mortas em razão do carnaval, mas em razão da política, Sim. do Estado militar. Então, assim, maravilhoso. Espero muita coisa pra gente ter criado no próximo ano e que ele possa oportunizar mais uma vez o cinema brasileiro. O que se for da maneira como estão acontecendo as coisas agora, por mais que a janela de oportunidade seja aberta mais uma vez. Você não acredita que vai concorrer a nenhum? Não tô falando disso. Tô falando politicamente aproveitar sim, essa sim. janela de oportunidade. Sim. Mas se vai ganhar também, eu acho que a maior chance é o Wagner Moura ganhar. Sim. Eu acho que é a maior chance. Mas vale fazer um segundo disclaimer aqui, tá? Wagner Moura não é favorito, eu já falei isso. Wagner Moura não é favorito. Apesar de a gente acreditar muito, ele é um dos favoritos, mas ele ainda acha que é a terceira força nisso tudo. Pode ser que ganhe, pode ser que ganhe e tomara que ganhe. Mas ele ainda não é favorito. Então, brasileiros, calma. Não é pro... Vamos ver a campanha aí, né? Não é pro... uma questão de campanha. Vamos ver o que vai ser feito aí nesse processo. Não, porque eu já tô vendo, assim, Timothée Chalamet ganhar. Todo mundo xingando ele. Chamar ele de viadinho, de os cacete, sabe? Diferente. Não. A contramão é diferente. A violência contra a mulher, ela
Mas eu não... Era uma mulher fazendo o papel de uma prostituta. É muito mais fácil você xingar do que um Sim, total. cara que é bonitinho. Primeiro, é homem. Sim. Entendeu? É bonitinho, é ali da galera, é jovem. Acho que Sim, mas é porque o Timothée Chalamet... É isso. Ele tem um fandom que a atriz Janora não ia ter. Mas é o que você falou. A Mickey Madison é mulher. Isso. O Timothée Chalamet, ele tem uma... Ele é aquilo que se concebe enquanto afeminado. Sim. É um homem afeminado. No sentido de que alguns vão compreendê-lo dessa maneira. Sim. E isso é... Estética. Isso é estética. E essa figura afeminada é alvo de ataque. Sim. Então, assim, Wagner Moura pode ser que não ganhe. E Timothée Chalamet é um dos favoritos, e eu acredito, inclusive, que é o favorito. Tem muita gente que vai dar pro Leonardo DiCaprio esse favoritismo, e muitos pro Chalamet, que é um baita de um ator. O que ele faz em Me Chame Pelo Seu Nome é loucura. Por falta de merecimento. O que ele faz no filme do Bob Dylan é loucura. O cara é brilhante, ele é muito bom. Eu acho que eu acho que o Wagner Moura tá brilhante também. Eu ainda não vi o filme do Chalamet, o Marte Supreme, que dizem que tá muito bom, inclusive. Mas se o Wagner Moura não ganhar, gente, a gente tá falando de Oscar, uma premiação americana. Sendo uma premiação americana, nós estamos concebendo que eles querem premiar os seus. Pode ser que o Wagner Moura ganhe, pode ser. Mas se não ganhar também, não vão pra esse espetáculo de homofobia dessa vez. Não vão pro espetáculo enfim, de qualquer tipo de ataque bizarro, como foi no ano passado com a Mickey Madison, que era a favorita. O brasileiro ele pode fazer bonito na campanha, ele pode fazer bonito também ganhando ou perdendo. Vamos tentar não mostrar esse lado que a gente tem um pouco agressivo, Sim. Desnecessário, né? Porque o brasileiro ele tem disso. Sim, e é importante só demarcar isso. Mais uma vez, a Mickey Madison era favorita. Ela e a Demi Moore eram as favoritas. A gente acreditava muito na Fernanda Torres. Ganhou o Globo de Ouro. A gente acreditava muito nela, mas ela não era a favorita. Seria muito lindo que ganhasse, e a gente continuou torcendo até o final pra isso acontecer, porque era possível. Assim como é possível Wagner Moura ganhar, mas o favoritismo nunca foi dela. Assim como não é do Wagner Moura agora. Apesar de algumas revistas americanas darem o prêmio pro Wagner Moura, e isso já acende nos brasileiros. Porque eles querem isso, na verdade, cara. Eles querem criar o engajamento de vocês em cima do Wagner Moura. Então eles vão colocar nas revistas todas, Wagner Moura é favorito, Wagner Moura é favorito, Wagner Moura... Calma. Torcedores, calma, tá bom?